Olá, meu nome é Larissa Gomes e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a história da astronomia e os modelos heliocêntrico e geocêntrico. As estrelas estão a distâncias astronômicas do nosso planeta. Por isso, o deslocamento angular que observamos de uma estrela em relação às suas vizinhas é praticamente nulo, mesmo para intervalos de tempos de décadas. Por essa razão, alguns povos antigos acreditavam que a Terra estava envolta por uma grande esfera com as estrelas nela incrustadas, como se fosse uma esfera de cristal cravejada pelas estrelas. Essa é a concepção da esfera celeste. No século V a.C., Aristóteles, em sua extensa obra, que perdurou como referência por mais de 2000 anos, se propôs a esmiuçar todos os fenômenos naturais, tendo como pilares a lógica pura, detalhada em Organum, a observação e a rejeição de qualquer argumento sobrenatural sobre as causas de quaisquer fenômenos. Para descrever o movimento dos astros, Aristóteles tomou a Terra como referência e o centro da esfera celeste, em sintonia com Protágoras, que proclamara: o homem é a medida de todas as coisas. A concepção de esfera celeste foi e continua sendo muito útil. À primeira vista, ela parecia resolver os problemas da astronomia. Entretanto, existem corpos que se movem em relação ao fundo da esfera celeste. Além do Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que já eram conhecidos na antiguidade, também se movem na esfera celeste. Então, como explicar o movimento desses corpos? Parecia mais razoável manter o modelo da Terra fixa e da esfera celeste, o qual era adequado para quase todos os corpos celestes, e encarar aqueles 7 corpos como exceções. Todavia, o Sol era uma exceção muito grande para ser ignorada. A origem da palavra planeta vem do grego, que significa errante. Isso porque, do ponto de vista da Terra, todos os planetas se deslocam em relação ao fundo estelar. Marte, por exemplo, em determinado trecho do seu movimento, retrocede no seu trajeto pela esfera celeste. No século II d.C., o filósofo grego Ptolomeu aperfeiçoou a concepção de Aristóteles, acrescentando os movimentos circulares dos planetas a pequenos ciclos, chamados de epiciclos. O modelo era bem sofisticado e havia epiciclos em diferentes planos. Nesse modelo, a laçada de Marte fica explicada pela característica do epiciclo. Embora de difícil manipulação, o modelo de Ptolomeu tinha precisão e previa adequadamente as posições dos astros, perdurando até o século XVI. No começo desse século, Nicolau Copérnico propôs o modelo heliocêntrico, que tinha o Sol como centro do nosso sistema planetário. Aristarco chegou a propor esse modelo ainda na Grécia Antiga, baseado em cálculos que mostravam que o Sol era muito maior do que a Terra e que ele, portanto, deveria ser o corpo central. Mas as medidas de Aristarco eram muito imprecisas. Copérnico conhecia as dificuldades que as novas ideias encontravam na sociedade da sua época e foi bastante cauteloso ao introduzir o modelo heliocêntrico. Em 1530, ele escreveu um manuscrito que não chegou a ser publicado, em que apresentava um esboço do seu modelo. Nesse modelo, o Sol era posto como o centro do universo e em torno dele giravam todos os planetas, inclusive a Terra, que tinha, por sua vez, a Lua ao seu redor. Graças à medição das distâncias planetárias, tornada possível no sistema copernicano, a ordem dos planetas a partir do Sol foi corretamente estabelecida: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter
e Saturno, com as estrelas fixas mantidas como os astros mais distantes do universo. As ideias de Copérnico, em sua forma final, apenas se tornaram públicas no ano de sua morte, 1543, quando a sua obra Das Revoluções das Esferas Celestes foi publicada. A consagração do modelo do universo proposto por Copérnico veio ao longo do século seguinte, quando Galileu Galilei, em 1610, reuniu evidências do heliocentrismo através de observações astronômicas realizadas com telescópios. Galileu Galilei começou suas observações telescópicas em 1609. Através de suas observações, a teoria heliocêntrica ganhou mais força. Dentre suas descobertas, ele mostrou que Júpiter tinha 4 satélites que orbitavam em torno dele. Dessa forma, Galileu mostrou que os corpos celestes podiam, sim, estar em movimento, assim como as coisas que as orbitavam também estavam em movimento. Além disso, ele mostrou que o fato da Lua girar ao redor da Terra não implicava que a Terra estivesse parada, como o modelo geocêntrico mostrava. Quando Johannes Kepler, entre 1609 e 1619, obteve as leis do movimento planetário e fez cálculos precisos das posições dos astros usando órbitas heliocêntricas, o modelo heliocêntrico também teve mais força. Outro fato muito importante para a consagração do modelo heliocêntrico foi quando Isaac Newton, em 1687, explicou corretamente o movimento dos planetas em torno do Sol ao enunciar a lei da gravitação universal. Sendo assim, no final do século XVII, a concepção de universo inaugurada pela Revolução Copernicana mostrava-se incontestável diante da observação da natureza.